Deixa eu adivinhar, você jura que já tentou de tudo mesmo e seu filho não te obedece? Você continua pedindo e ele te ignorando? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Oi gente, meu nome é Ruth e sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Obediência é algo que todo adulto sonha em ter. Que a criança obedeça, faça tudo que ele tá pedindo na hora que ele tá pedindo, mas uma coisa que os adultos geralmente não sabem é que dar liberdade ajuda na obediência. Provavelmente você deve estar meio perdido ou achando que eu tô meio maluca, mas não. Quando a gente dá liberdade pra criança, quando ela é livre pra poder escolher, ela começa sim a obedecer. E hoje, nesse vídeo, eu quero explicar pra vocês um conceito super legal de obediência da Maria Montessori. Ela fala sobre 3 níveis de obediência. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela um post que eu fiz lá no meu Instagram pra eu ir podendo explicar pra vocês e ficar muito mais didático. E antes de dar as dicas preciosas que eu tenho pra dar pra vocês de como fazer o seu filho te obedecer, eu vou explicar esse conceito, mas antes de tudo eu quero ler uma frase super legal, que eu até vou deixar aqui na tela também. Montessori dizia que o problema da nossa sociedade não era a falta de obediência, e sim o excesso. Por isso ela acreditava que a obediência era separada em 3 níveis. Então agora eu vou explicar pra você qual é o primeiro nível da obediência que a Maria Montessori acreditava, e é algo que eu quero passar pra vocês, que eu acredito muito forte nisso, que faz todo sentido quando a gente vê os 3 níveis e começa a encaixar no nosso dia a dia pra ver que realmente é assim que funciona. Mas afinal de contas, o que é a obediência? A gente pode definir obediência em entender a minha vontade, entender a vontade do outro e abrir mão da minha vontade para cumprir a vontade do outro. E o primeiro nível da obediência, eu tenho certeza que você passa por isso, que é a criança, ela obedece, então ela te obedece, só que ela não te obedece sempre. Ela obedece só de vez em quando. É importante ressaltar que esse nível, a criança, ela entende muito bem o que a gente está pedindo. Só que é muito difícil e às vezes ela não consegue abrir mão da vontade dela pra fazer o que a gente quer. Então, por exemplo, a criança tá subindo no sofá, um dia você pediu pra ela descer, porque você não queria que ela pulasse no sofá, ela desceu. Outro dia você foi lá e pediu, ela tava pulando assim de uma forma muito eufórica, e você pediu pra ela descer, ela não desceu. Então é isso, a criança ela não conseguiu controlar a vontade dela. Ela entendeu que você queria que ela descesse do sofá. Essa questão de obedecer às vezes sim, às vezes não, pode trazer uma oscilação. E o que é essa oscilação desse primeiro nível? Como a criança às vezes obedece, às vezes ela nem obedece, o adulto pode começar a ficar bem irritado, bem sem paciência, e o que a gente faz geralmente é gritar, brigar com a criança. A questão do cérebro dela, ela realmente não consegue controlar a vontade dela. Mas geralmente muitos de nós adultos não sabemos disso, inclusive você provavelmente está aprendendo isso agora. Então a criança ela vai oscilar, às vezes a criança ela vai obedecer e às vezes não. Esse comportamento traz uma oscilação pra gente, que a gente acaba perdendo a paciência e ficando um pouquinho bravo com a criança, gritando, brigando e tendo esse tipo de comportamento com ela. Já no segundo nível, a criança é capaz de obedecer. Então a criança ela consegue silenciar a vontade dela para fazer o que o adulto, os pais, as pessoas estão pedindo para ela fazer. Então, nesse segundo nível, a criança, se você pede para a criança descer do sofá, muito provavelmente mesmo ela vai descer do sofá. E como a idade da criança vai aumentando, às vezes ela não quer obedecer, às vezes a criança ela não quer fazer o que a gente está pedindo. E eu não julgo a criança e eu também não julgo os pais, porque às vezes a gente não tá afim de fazer alguma coisa e é normal. Então isso funciona também para criança. Então mesmo assim, nesse segundo nível, quando a criança não tá afim de te obedecer, a gente começa a usar algumas regras, né? Algumas coisas que eu gosto de falar, ABC da educação. O ABC da educação seria a ameaça, barganha e a chantagem. A gente começa a usar esses artifícios que durante um bom período vai dar muito certo. Só que eu acredito que, explicando melhor aqui pra vocês, essa não vai ser a forma que vocês querem criar os seus filhos e conquistar a obediência deles. Então, com essa falta de paciência do primeiro nível que passou pro segundo, com essa oscilação, a gente começa a ameaçar a criança, a fazer chantagem, a falar coisas que a criança vai gravar na mente dela pro resto da vida, como o homem do saco vai te pegar, se você não fizer isso, você vai apanhar, você vai levar uma chinelada. Então, pra conquistar a obediência da criança,
criança. No segundo nível, o adulto começa a usar essas artimanhas, né? Essa forma que durante um bom período vai fazer sentido, porque a criança ela vai ficar com medo, então você vai conquistar a obediência dela com medo ou assustando. Então você vai conseguir, só que vai ser só por um período. A criança não vai continuar te obedecendo. Agora você pode estar pensando que faz muito mais sentido ameaçar, chantagear, bater a criança, porque ela realmente obedece. Só que não, quando chega no terceiro nível, que é o que a gente vai falar agora, vocês vão entender melhor. Neste terceiro nível de obediência, a criança ela quer obedecer, ela sente vontade de obedecer. Só que a criança ela quer obedecer o adulto admirável. Se você usou muitos prêmios, muitos castigos, ameaças, gritos, violência, você provavelmente não vai chegar nesse terceiro nível da obediência. Afinal de contas, quem é esse adulto admirável? Porque todo mundo quer a obediência da criança, mas ninguém sabe o que fazer para conquistar. E o adulto admirável, ele conquista a obediência da criança. E como a gente pode se tornar um adulto admirável para a criança? Antes de explicar melhor o que é o adulto admirável, você pode se lembrar, provavelmente quando era criança, amava obedecer alguém, tinha um professor, um tio, ou o pai, ou a mãe, uma pessoa que você admirava tanto. Era uma pessoa que te tratava tão bem, que você sentia prazer em fazer tudo que ela pedia, em obedecer o que ela pedia. E esse é o adulto admirável. E é assim que a gente vai conquistar a obediência da criança, sendo adulto admirável. E o adulto admirável é aquele adulto que respeita a criança, que é gentil com a criança, que se abaixa na altura para falar no mesmo nível que ela, que não grita, que usa um tom de voz mais baixo para a criança poder escutar melhor. O adulto admirável, ele respeita as necessidades da criança. Então, ele prepara um ambiente, ele trata todo o ambiente que a criança está com carinho, ele procura sempre estar melhorando para a criança, seja através de estudos, páginas do Instagram ou aqui mesmo no YouTube, igual esse vídeo. Então, o adulto admirável, ele é um adulto que ele respeita todo o desenvolvimento da criança, ele não grita, ele não ameaça, ele não faz chantagens, ele não faz barganhas para a criança. O adulto, ele é tudo isso, e o principal de tudo que eu considero quando a gente fala de adulto admirável é o respeito. E por que a criança respeita essa pessoa? Porque vale a pena, vale muito a pena abrir mão da minha vontade para fazer o que aquele adulto está pedindo. A criança, quando ela está com o adulto admirável, ela sente vontade de obedecer. A criança, ela pensa que vale a pena abrir mão de tudo que ela está fazendo para fazer o que aquele adulto está pedindo, porque ele sabe o que é o melhor para ela. Então é dessa forma que a gente vai se tornar o adulto admirável, conquistar a obediência dos nossos filhos. E eu trouxe esses 3 níveis, eu quis explicar, contextualizar, porque faz muito sentido. Quando a criança não obedece a gente ameaça, a gente põe de castigo, a gente premia a criança. E a criança, ela vai obedecer a gente por um período. Só que eu como mãe, você provavelmente como mãe ou pai, você não quer que a criança te obedeça por um período. Agora que você sabe o que é ser o adulto admirável e sobre os 3 níveis da obediência, você provavelmente agora quer se tornar um adulto admirável. E isso é completamente possível. A gente tem que respeitar os nossos filhos. E para conquistar a obediência deles, eu quero também dar algumas dicas super valiosas que eu também uso no meu dia a dia e que dão super certo. Dicas tem muito a ver com Montessori, também com a disciplina positiva, com a educação respeitosa, como a gente pode fazer a criança nos obedecer de outras formas sem usar premiação, barganha ou ameaça. A primeira dica é que a criança precisa de liberdade. Lá no comecinho do vídeo eu falei sobre liberdade, e liberdade não é deixar a criança fazer o que ela quer. Em casa nós precisamos ter limites. Tudo em casa precisa ter limite. A criança precisa ter limites. Só que limites não é você sair gritando, batendo, sendo estúpido com a criança. Limites é você se abaixar na altura da criança, conversar com ela de uma forma respeitosa, de uma forma que a criança merece. Você pega assim tudo do seu melhor e joga pra criança, sabe? Você não chega, para de fazer isso. A gente chega de uma forma respeitosa, como eu mostrei pra vocês, fala baixo, explica pra criança. Então, vou dar um exemplo super prático que acontece aqui em casa. Se você não quer que seu filho suba no sofá de sapato, não vai adiantar você sair gritando com ele, ameaçando. Se você subir nesse sofá de sapato, você vai apanhar, o homem de saco vai te bater, ou vem aqui comer um negocinho. Você pode deixar a criança ser livre, dando o poder de escolhas.
não livre fazendo o que ela quer. Então a criança subiu no sofá, ao invés de usar esses gritos, você vai pedir para a criança descer. Então, filha, aqui em casa a gente não pula no sofá. Filho, aqui em casa a gente não sobe de sapato no sofá. Então você vai seguir, se a criança não conseguir, você vai tirar os sapatos da criança, ou você vai direcionar essa criança para outra coisa, que no caso, se é uma criança pequena, lá entre 0 até uns 4 anos, vai redirecionar a criança, porque crianças muito pequenas, elas não conseguem obedecer, elas estão lá no primeiro nível. Então o que a gente faz? Ao invés de ficar repetindo 500 milhões de vezes, a gente toma atitude, pega a criança, tira de lá, explica pra ela e redireciona. Você quer brincar de sapatos? Então brinque de sapatos no chão. Você quer pular? No sofá não pulamos, coloca a criança pra pular no chão. Então a gente dá a chance da criança saber o que é obediência, dando liberdade. Essa liberdade é uma liberdade de poder escolher. Então a criança ela vai ter o poder de escolhas. Quando a gente está falando de uma regra da casa, a criança não tem uma opção. A criança debater e falar, ah, mas eu quero subir no sofá de sapato. Você vai responder, filho, esse não é uma opção. A opção que a gente tem agora é descer do sofá e brincar de sapatos no chão, brincar de sapatos no quintal. Então, a partir de agora que você está assistindo esse vídeo, o que é que você pode fazer? Defina regras na sua casa, regras claras e não regras bobas que você vai mudar de opinião conforme seu humor. Se a criança não pode pular no sofá, não deixe ela pular no sofá quando você estiver de bom humor. Ou se a criança não pode comer doce na semana, não deixe ela comer doce só porque você tá de bom humor naquele dia. Eu sei que o nosso humor muda às vezes na rotina e às vezes a gente tá tão feliz que quer permitir que a criança faça as coisas. Só que isso perde a consistência. E consistência no adulto é muito importante, que a gente seja consistente com as crianças e mantenha sempre a nossa palavra. Então a gente só vai estar se prejudicando e a criança começa a ficar confusa. Porque um dia eu posso pular no sofá, porque um dia eu posso comer doce e no outro não. Só por causa do humor do meu pai? Então tenha regras muito claras na sua casa. Depois que você estabeleceu essas regras claras, que a criança já sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer, comece a dar o poder de escolha, que é através da liberdade. A liberdade traz o poder de escolha. Então a criança ela não é só uma marionete que vai fazer tudo que os adultos estão pedindo. Ela vai ser livre para poder escolher. Então se a criança ela não quer sentar na cadeirinha do carro, o que a gente pode fazer? Ó, filha, a opção que a gente tem é você levar um brinquedo junto com você na cadeirinha do carro ou você fechar seu próprio cinto. Qual você quer? Ah, não, mas eu quero descer, não quero ir na cadeirinha. Filho, esse não é uma opção. Qual das duas opções você vai escolher? E, gente, isso dá muito certo. Eu uso isso muito no nosso dia a dia. Às vezes a Catarina, ela fala que ela não quer alguma coisa e eu falo pra ela, filha, esse não é uma opção agora. A opção é tal, tal e tal. E dá muito certo mesmo. Então, quando a criança ela é livre para poder escolher, ela não tá só tomando uma decisão, também vai refletir no futuro da criança, porque ela vai saber decidir as coisas quando ela é adulta. Sabe aquele adulto que não sabe escolher as coisas? Então, provavelmente foi uma criança muito privada na infância que não podia escolher nada. E quando a gente oferece esse poder de escolha para as crianças, é um passo tão grande no desenvolvimento e na vida delas, que é algo que vai ser enriquecedor até a vida adulta. Então comece a trabalhar esse poder de escolhas em várias situações. Se vocês quiserem mais exemplos, eu dou também nos comentários, se vocês ficarem com dúvidas. Mas, por exemplo, se a criança não quer sair do banho, filha, a opção que a gente tem é levar um sabonete, a bucha ou você mesmo se trocar. A opção que a gente tem agora é levar o shampoo para fora do banho para você brincar um pouquinho com a embalagem ou você escolher sua roupa. Quando a criança não quer sair do banho. Quando a criança não quer trocar a fralda, isso é uma coisa que acontece muito aqui, às vezes é meio complicado, porque às vezes a Catarina não aceita nenhuma das opções. Na grande maioria esmagadora das vezes ela aceita, só que às vezes não, porque ela gosta de ficar pelada. É também isso, ah filha, você não quer trocar a fralda? E que tal você passar a pomadinha, aí a criança passa, ou você escolher também sua roupa, ou você pegar o lenço e passar. Então geralmente quando a Catarina não quer se trocar de forma nenhuma, eu uso essas técnicas, geralmente eu sempre uso, sempre dou o poder de escolha pra ela sempre escolhe o que ela quer comer. Então a Catarina ela é uma criança muito decidida, ela quer aquilo e ela quer, ou ela não quer e ela não quer. Acredito que isso aconteceu por
conhecer Montessori, conhecer educação respeitosa e ter aprendido a dar o poder de escolha para ela, então ela sabe escolher as coisas desde pequena. Então é isso, gente, eu espero muito, muito, muito que vocês apliquem todas essas técnicas em casa e que vocês tenham compreendido muito bem sobre os níveis da obediência, sobre como você pode fazer seu filho te obedecer. E eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo, que eu amo falar sobre educação e eu sei que muitas pessoas têm várias dúvidas e eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e tchau!